E aí pessoal, tudo bem? Bom dia! Estou aqui hoje, vou fazer um startup de um sistema VRF da Treme e vou mostrar para vocês alguns passos que eu aplico na hora que eu chego aqui para fazer o startup na obra. Uma das primeiras coisas que eu faço é o que? Checar a questão de evacuação. Quantos microns que está a instalação, quanto tempo que foi deixado, se foi pressurizado o sistema. Aqui o Erivelto está até trabalhando aqui do lado. Mas ele já pressurizou o sistema foi pressurizado com 500 a 600 PSI, que é o teste de estanqueidade. Você deixa ele no mínimo de 12 a 24 horas. Tem algumas dicas minhas que eu passo para vocês depois das etapas de fazer essa pressurização. Mas antes de eu fazer a configuração das IHMs, o que eu faço? Normalmente eu checo se elas estão energizadas. Ó, elas estão todas energizadas. Eu ainda não fiz a questão de sequência de fase delas aqui. Eu vou fazer com um fasímetro, mas eu já chequei que elas estão energizadas, cada uma delas. Já chequei que a parte de comando aqui entre mestre e escrava estão realizadas, mestre e escrava. Então o que eu vou fazer? Eu vou configurar a IHM. Depois de configurar a IHM, eu vou fazer o endereçamento manual lá embaixo. Por quê? Porque aqui nessa obra eu tenho um controlador central. Então quando eu tenho um controlador central, eu numero normalmente porque fica fácil de identificar se há algum problema de comunicação em algum evaporador. Depois de fazer esse endereçamento manual, eu tenho a opção de fazer ele automático aqui. O que eu faço? Eu verifico se as condensadoras, no caso a mestra, está identificando todo mundo, está identificando todas as evaporadoras. Feito isso, o vácuo sendo atingido abaixo de 500 micros estabilizados, a gente vai fazer a carga de gás com fluido refrigerante certificado. Aqui a gente está utilizando da Chemons, antiga Dupont, né? E é isso aí, vou mostrar alguns detalhes aqui para vocês no próximo vídeo. Agora, para eu fazer a configuração da condensadora dos Deep Suites que eu tenho aqui na unidade condensadora, lembrando que essa daqui é a mestra e esta é a escrava. No caso, a mestra sempre é de maior capacidade, a escrava é de menor capacidade. Se forem de capacidades iguais, você precisa escolher uma delas para determinar que ela é a mestra. A gente vai ter aqui a borneira de comando, onde você tem a conectorização de cabo de evaporadora, de cabo entre mestre e escrava, de conectorização de controlador central. Eu já estou te adiantando que eu não clipei os cabos, o padrão é clipar, porque eu estou com pressa, eu estou no final de semana sozinho, de feriado aqui, e eu quero rodar essa moléstia aqui, mesmo assim eu vou te ensinar. Então, primeiro, você vai aprender com o meu erro. Não deixe cabo sem conectorizar, sem colocar o clipe, o terminal na ponta dele. Coloque o terminal em cada um deles, tá? Erivelto, tem terminal aí? Tem? Então pronto, a gente vai terminar esse vídeo com esses cabos com terminal. O que eu faço? Nessa hora é a hora que se chora e mãe não vê. Por quê? Cara, já vem na tampa do equipamento as configurações dos Deep Suites, só que ela vem em inglês. E aí, o que você faz se ela vem em inglês? Você agradece a Deus que não vem em coreano, não vem em chinês, não vem em russo. Pelo menos está em inglês. Então é nessa hora que você tem que ou ter o manual traduzido ou então entender um pouquinho de inglês. O que eu vou fazer? Eu vou seguir a sequência de cada um deles aqui para fazer a configuração. Beleza? Eu vou mostrando aqui para vocês. Estou com a minha chave Born aqui já. Primeiro Deep Suite S6-1, que é exatamente o endereçamento, ó. S6-1, onde que ele fica? Ele fica aqui, ó. S6-1. S6-1 ele diz no item 0 reservado. S6-2, que é o segundo pauzinho que tem aqui, ó. No action, ou seja, default. E S6-1 é Clean Indoor Unit Address. Se você está tendo conflito de endereço, não está conseguindo resolver, coloque ele na posição 1, aí você vai limpar os endereços. Vamos agora para o S6-3, que é o terceiro pininho aqui, ó. No 0 é o Auto Addressing e no 1 o Manual Addressing. Eu vou colocar ele no 1, tá? Ou seja, eu subi ele para cima. Por quê? Exatamente porque eu quero fazer o endereçamento manual, beleza? Próximo item que eu vou fazer aqui, S7, ele é reservado. O S7 ele fica bem aqui, ele é reservado, ou seja, você não precisa fazer alteração nele.
Vamos para o S8. Também é reservado, apesar de que o S7, perdão, é reservado. O S8 é quanto tempo ele leva para fazer a leitura e fazer o procedimento de startup, tá? Normalmente você deixa ele como ele vem padrão de fábrica e ele vem até com uma gotinha de cola quente, ó. S8. Cadê o S8? O S8 tá bem aqui, ó. Ele tá com todos os pininhos para baixo. Então, quando você tá com o pininho para baixo, ó, startup time in 12 minutes, default, ou seja, o padrão de fábrica. Se essa condensadora tivesse energia e você acabar de energizar, ela só vai partir daqui 12 minutos. Você consegue, alterando ele para a posição 1, S8, o Deep Switch número 2 dele aqui dentro. Você alterando ele para 1, você consegue reduzir esse tempo para 7 minutos, tá? É o tempo que o sistema leva para ler as evaporadoras, identificar que está tendo alguma anomalia ou não. Então eu vou deixar ele aqui como padrão. O próximo, S13, se ele está na posição 0, onde que está o S13, ó? S13, ele está bem aqui, ó. Na posição 0, ele está para novos controladores centrais. E na posição 1, ele está para controladores centrais antigos, ó. Posição 0, posição 1. Aqui a gente tem um controlador central, um CCM 170. Então eu vou deixar ele na posição 0, ou seja, para controladores centrais novos, beleza? Aqui vou mostrar com detalhe para vocês os Deep Switches, tá? Que a gente está mostrando. Tem Deep Switch que ele já vem com cola de fábrica, tá? Ou seja, ele já vem ajustado, essa placa eletrônica já vem ajustada para essa capacidade. Lembrando aqui que a gente está lidando com o TVR Pro, TVR Ultra. Lembrando que MIDI e Trend são idênticas, iguais. Se nunca ninguém falou isso para você, ó, aqui tem um modelo e número de série da MIDI, ó, tá vendo? São idênticos, só muda o adesivo. Então, para essa linha aqui, que ela tem a configuração de Deep Switches, alguns Deep Switches, quando já vem configurado de fábrica, já vem até com a colinha quente, tá? Esse aqui é para você determinar a capacidade da condensadora. Aqui eu vou mostrar para vocês que tem uma questão de nível de ruído. Já mostrei a questão do endereçamento, tá? Endereçamento manual ou endereçamento automático. Aqui eu passei a posiçãozinha dele para 1, ó. Opa! O S6-3, quando tá para a posição de cima, ele tá no endereçamento manual. Se eu deixar ele em 0, ele tá no endereçamento automático, beleza? Esse tipo de condensadora, você precisa mostrar, dizer para ela quantas evaporadoras tem, senão dá erro, tá? Senão o sistema dá erro. E eu também, como tem um controlador central, tenho que mudar o número de ciclo. Então vou mostrar ali no esquema, no quadro elétrico para vocês, o ajuste dos Deep Switches. O que a gente tem aqui? A gente já ajustou então o S6, que é reservado, que fala sobre endereçamento, tá? O S6, o terceiro pininho dele, que ele, se tiver na posição 0, é auto address. Se tiver na posição 1, é endereçamento manual. Foi o jeito que eu coloquei. O S7 vem reservado. O S8, perdão, é a questão do tempo de startup. E o S13 é para uso de controladores centrais novos ou antigos. Eu deixei na posição 0. Agora vem a parte legalzinha, que é sobre você determinar quem é mestre e quem é escravo. No ENC 1, eu vou determinar quem é mestre e quem é escravo. Se tiver na posição 0 é mestre. 1, escrava 1. 2, escrava 2. E assim sucessivamente, tá? Então aqui no caso eu vou utilizar a mestra. Vai estar na posição 0. É o ENC 1. O ENC 1 que está aqui, ó. Ele vai ter que estar na posição 0 para a mestra. E na escrava, vamos aqui para a escrava. Aqui, na escrava eu tenho que ir no ENC 1, ó. Já vou dar o parabéns para o Erivelto, porque ele já fez isso aqui, ó. Ela já está na posição 1, ó. Voltei para a posição 0 e botei na posição 1. O Erivelto já configurou aqui. Parabéns para o Erivelto. Agora a gente vai fazer a configuração, ó. ENC 2, que é a capacidade, Outdoor Unit Capacity. Já veio ali com cola quente de fábrica, ou seja, já está configurada. O ENC 4 é onde eu vou dar um endereço do ciclo. É o endereço do controlador. Esse daqui eu preciso colocar. ENC 4 aqui, então, eu vou configurar esse aqui na mestra. Você só precisa configurar na mestra, tá, gente? Mas eu normalmente configuro mestra e escrava, porque se der algum pane, eu já tô com a escrava configurada. Então, ó, ENC 4, que é esse danadinho aqui, ó. Onde eu tô com a chave. Vira ali, ENC 4. Eu vou botar ele na posição 2. 1, 2. Por quê?
Porque eu já tenho dois sistemas lá. Um tá na posição 0, outro tá na posição 1 e esse aqui vai estar na posição 2. Ele é como se fosse o ciclo número 2, entendeu? Eu precisaria fazer na escrava? Não. 1, 2. Mas eu já deixo porque se tiver algum problema, já está configurado. Pra gente finalizar aqui, vem a parte mais importante. A parte mais importante na hora que você vai fazer o endereçamento de um sistema TVR Pro ou VRF V6, né, da Carrier, da Midea, é você colocar nas unidades condensadoras. Você tem que dizer para ela a quantidade de unidades evaporadoras, senão ela vai dar um erro, se eu não me engano, acho que é o H7. Se você não disser para ela, na linha anterior, na linha TVR Pro, por exemplo, acho que a V5X, você não precisava fazer isso. A partir da V6, V6X, V6i, sei lá, TVR Pro, TVR Ultra, você precisa falar para a condensadora quantas evaporadoras tem. Esse sistema tem 12, então agora eu vou ajustar ali na condensadora mestra a quantidade de evaporadoras. Para dizer a quantidade de evaporadoras, eu tenho que ir no ENC 3 e no S12. É hexadecimal, tá? Então você só vai usar o Rotary Switch depois que você passar de... o Deep Switch depois que você passar de 15 evaporadoras. Vai de 0 a F. Então o 10 é qual letra? O 10 é a letra A. E o 15 é a letra F. E assim sucessivamente. Aqui então a gente tem 12 evaporadoras. Eu vou aqui no S12 e o ENC 3. Então eu tenho que passar o ENC 3 para qual posição? Você que está assistindo o vídeo aí, se eu tenho 12 evaporadoras. Então 10 vai ser A, 11B, 12C. Então eu vou passar ele aqui para a posição C. Pronto. Já passei ele para a posição C. Beleza? Aqui é o que evita, é onde normalmente a galera sempre erra, é de esquecer de colocar a quantidade de evaporadoras na condensadora mestra. Eu também vou colocar na escrava exatamente para evitar o erro de, se der algum problema de ficar rodando só com uma condensadora, não precisar fazer essa configuração de novo. Então eu vou passar ela para a letra C. Esses paranauê aqui é que você não vê lá nos fabricantes não, viu gente? O povo normalmente fica só sentado na cadeirinha, no ar-condicionado e não vem para a vida de campo. Aproveitando aqui, ó, só mostrando um cavaletinho. O Erivelto já tinha feito a evacuação. Eu só troquei o vacômetro aqui, não tá baixando. Ó, sai com 1/4 da bomba, uma válvula GBC, vacômetro de passagem. Aí aqui a gente tem uma tubulação 516, soldado no tubo de 1/4. Aqui dentro a gente tem um forca-gato ou tarape dobrado para baixar a Schreider aqui, tá? Ó, uma das fases importantes também é você checar a sequência de fase, tá? Esse aqui é um fasímetro. Você coloca ali na entrada de força de potência RST, vermelho, branco e preto. O Erivelto já colocou aqui, junto comigo. Você só aperta o botãozinho e checa, ó. Está girando no sentido contrário, ou seja, a fase está invertida. Inverte o branco com o vermelho, Erivelto. Ó, ele inverteu uma fase. Quando ele inverter uma fase, já vai dar certo. Vamos testar a outra aqui. Vermelho, branco e preto. Siga a mesma sequência aqui do fasímetro. Ó, vamos ver como é que tá a sequência? Também está invertida, ó. Ele vai inverter uma fase. A branca com a vermelha. Quando ele inverter uma fase, já vai estar no sentido correto. Ou seja, as duas condensadoras estão com fase invertida. Aí a gente vai desenergizar o sistema agora para fazer a troca de uma das fases. Ó, só para mostrar para vocês, não sei se vocês conseguem observar, mas o sistema está com código de alarme E2. Onde que você consegue visualizar de forma simples os códigos de alarme? Na tampa do quadro elétrico já tem aqui, ó, um guiazinho dos códigos de erro em inglês, mas já tem um guia. Erro E2 é erro de comunicação entre evaporadora e condensadora. As evaporadoras lá embaixo eu não enderecei. Então agora a gente vai descer para fazer o endereçamento. Eu escolhi fazer o endereçamento manual, que daí pelo controlador central eu enxergo tudinho, quem tá com erro, quem não tá. Beleza? Rapaz, aqui tá uma lua. A gente tá numa obra aqui que é dentro de um quartel-general. O negócio aqui é tenso.
Ali tem uma condensadora rodando, a gente já rodou outros dias, outros tempo atrás. Já tem o quê? Uns 2, 3 meses, Arivel? Mais, né? Acompanhe agora o endereçamento das evaporadoras. Para você acessar o modo de endereçamento no controle remoto, você precisa fazer o que eu chamo de triangulinho do amor. Você vai apertar, ó, esses 3 botões, direção do ar, ligar temperatura e aletas juntos, simultâneos, tá? Eu vou apertar os 3 aqui, que eu tô segurando a câmera com a mão, e você vai ver que vai aparecer 00. Mas você tem que apertar ele durante aqui uns 5 segundos. Deixa eu ver se eu consigo apertar. Quando você aperta os 3 botões, a direção do ar, ligar temperatura e aletas ao mesmo tempo, você segura ele por até 10 segundos, ele vai habilitar o modo de endereçamento. Aí você precisa, você vai entrar no modo de endereçamento, você precisa habilitar o endereçamento, ó. Quando apertar o botão liga e desliga, vai aparecer que ele está habilitado. Aí o botão modo, ele vai fazer com que a evaporadora diga qual que é o endereço dela. E o botão velocidade ventilador vai dar o endereço a ela. Aí para cima e para baixo você vai mudando o endereçamento dela. Vou fazer o endereçamento. Sem estar endereçado, a evaporadora vai aparecer FE. No portuguesão é falta de endereço. Aí eu já entrei no modo de endereçamento da evaporadora, do controle remoto. Essa daqui vai ser o endereço 20, por quê? Porque eu já tenho 19 máquinas no controlador. Eu venho aqui, ó, e dou o endereço por meio do botão ventilador, ó. Aí agora eu tenho que fazer esse endereçamento para todo mundo. Lembrando que eu tô com a condensadora ligada lá já em cima e o cabo de comunicação tem que estar conectorizado em todo mundo. ED significa que tem um erro na unidade condensadora que precisa ser analisado lá em cima, tá? Que é o erro E2. Exemplo prático para vocês aqui, a gente fez a numeração dessa evaporadora. Só que quando você numera, ou o número dela aparece, ou então aparece ED, porque lá em cima eu tô com o erro E2, porque eu tô endereçando todas as evaporadoras. Mas essa daqui apareceu E1. E1 é erro de comunicação, então você precisa abrir a tampa do equipamento e checar a conectorização dos fios de comando no equipamento. Gosto que você nunca deve esquecer isso daqui, ó, que a gente esqueceu. Tirar as borrachinhas que travam o rotor do ventilador, tá? Ó, borrachinha desse tipo aqui, ó. Eles vêm exatamente para evitar dano, quebra, trinca nas pás ali do ventilador, né? Vem fixado com fita, você precisa retirar antes de fazer a partida. Porque senão ele fica travando o motor, pode superaquecer. Aqui nós temos o exemplo de um controlador central, onde permite você controlar todas as unidades evaporadoras do sistema, ajustar todas as funções. Vou mostrar para vocês aqui o tanto que esse controlador, se eu não me engano, ele é o CCM 170. Ele permite você ver as informações de evaporadoras, condensadoras. Aqui você vê o endereço da unidade condensadora. 0 é o ciclo dela, o sistema. Então aqui a gente tem 3 sistemas, ó, sistema 0, sistema 1 e sistema 2, que são 2 condensadoras. A capacidade de cada uma delas, o tipo. Ele te dá mais informações aqui também, as evaporadoras, capacidade de HP, o tipo delas. Numa outra telinha você consegue inclusive ver os dados do sistema. Olha só o tanto que isso aqui pode ser útil para você. Você vai na guia configurações, você vai na guia configurações, informações avançadas. Na aba evaporadoras você consegue ver inclusive, ó, capacidade, endereço. Você consegue ver o sensor de temperatura no meio de serpentina, linha de sucção, de retorno. Você consegue ver a abertura de válvulas. Tem sistema aqui que está desligado, por exemplo. Isso aqui já te dá um parâmetro para você avaliar o rendimento do sistema, entendeu? As temperaturas. Você também tem dados aqui das unidades condensadoras. Ó, condensadora do sistema 0, sistema 1, sistema 2. Você tem endereço, temperatura externa. Olha cada um deles, ó. Velocidade do ventilador. Sistema 0 ele tá parado agora. Qual que é o ciclo que ele tá operando. Capacidade da condensadora. Superaquecimento. Você vê todas essas informações, alta pressão em megapascal, aí você multiplica por 145 Hz do compressor.